Estamos começando nossa entrevista, estamos aqui recebendo Neide, Anderson e Márcio em nossos estúdios. Neide, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também a todos os nossos colaboradores aqui do estúdio. E para iniciar, né, vamos começar com a primeira pergunta. Vamos começar a repercutir esse assunto. Eu quero agradecer Neide, o Anderson eu não conhecia ainda, o Márcio já é uma figurinha carimbada, né, Márcio? Já. Da época dos estágios, desde a época da Faculdade de São Luís, ele estava lá já. Nos conhecemos pelo CIE. Isso. E agora ele tem a própria empresa de intermediação de estágio, chama? Núcleo Profissional. Núcleo Profissional. Já está há bastante tempo, né, Márcio? Desde 2009. 2009, Isso. já 7 anos, né? Muito 7 bom. anos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero agradecer muito, a Neide falava muito de você, Anderson, mas a gente não conhecia, né? Era o Lombardi, né? A gente ouvia falar, mas tinha certeza que se tratava de um grande profissional, até pela empresa que você trabalha há quantos anos, Neide? Pode responder por ele, depois eu passo o microfone para ele. Quantos anos ele está lá? 13 anos. 13 anos. Uhum. Eu Bastante tempo, eu fiquei 15 anos na Faculdade de São Luís. Vamos ver se você vai me ultrapassar na empresa, hein? Tem que ultrapassar. E Neide, obrigado pela presença. Esse assunto, ele é sempre muito instigante, esse assunto recursos humanos. Uhum. Eu costumo dizer que a palavra é muito bonita, e muitas empresas até usam, só que, na verdade, a maioria das empresas não tem recursos humanos. O que elas têm é um departamento pessoal e, às vezes, bem fraquinho. Isso. Eu queria repercutir um pouquinho com você, que quando a gente fala no que consiste o recursos humanos, é uma coisa muito mais ampla do que registro de cartão ponto, contabilizar quantas horas o camarada fez, se tem adicional noturno, insalubridade, periculosidade, é muito mais amplo do que isso. E é isso que a gente vai trabalhar durante essa 1 hora. Ok. Assim, quando a gente pensa em empresa, né, seja uma pequena empresa ou uma grande empresa, o objetivo dessa empresa é o quê? Gerar lucro, né? Para gerar lucro, né? Então, independente, pode ser uma pequena empresa ou uma grande empresa. E para gerar lucro, ela precisa de pessoas, né? Precisa de pessoas, além dos seus recursos físicos, né? Equipamentos, máquinas, mobília, etc. Os recursos financeiros também, ela precisa dos seus recursos humanos. Recursos humanos são as pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas que são as pessoas que movem as empresas, né, eu penso assim, né, embora hoje tem muita coisa automatizada, né, mas precisa de alguém para quê? Para operar aquela máquina. Precisa de pessoas. E quando a gente fala de gestão de pessoas, eu vejo que você precisa atrair pessoas para essa empresa, você fazer a atração dessas pessoas, muitos conhecem como recrutamento, né? Então você atrai. Depois você faz a seleção dessas pessoas, que a empresa precisa de um profissional com determinado perfil, né? E você vai buscar essas pessoas com esse determinado perfil para ocupar aquele cargo. Depois disso você integra a pessoa na empresa, né, para que ela conheça todos o negócio da empresa, os seus direitos, os seus deveres. Depois da integração a gente tem o quê? Você avalia o desempenho. Como que está o desempenho dessa pessoa na empresa, né? E além disso também você vai ter a questão de remuneração, né? As pessoas precisam ser remuneradas, estão lá para isso também. Você precisa criar condições, né? E dar condições para que essas pessoas se motivem, trabalhem ali e se motivem também, né? E você avalia o desempenho. Você contratou alguém, selecionou, integrou, você avalia o desempenho dessa pessoa. E aí, você tem aí 3 resultados que pode acontecer, ao meu ver, com essas pessoas, que é a manutenção, você vai manter, né, essas pessoas no trabalho que ela foi contratada para fazer. Você pode ter uma promoção, né, a pessoa desempenhou muito bem o seu papel, né, ela vai ser promovida para um cargo que tenha mais complexidade, mais responsabilidade do que ela já tem. E tem outra coisa que pode acontecer, que é o desligamento, né? Então, quando você vê todas essas questões de gestão de pessoas, a gente enxerga isso daí. E as responsabilidades de RH, quais são que a gente vê?
é você desenvolver políticas de recursos humanos, né, na área. Nós precisamos, profissionais da área, precisamos entender o negócio da empresa para que a gente possa ser parceiro. Se eu estou num ambiente, numa empresa, que eu não sei para onde ela vai, não sei o que ela produz, não sei qual que é o objetivo, a sua missão, não tem como eu ser parceiro para ajudar, né? E nós também, nós damos suporte aos gestores para que eles façam a gestão da sua equipe. Não é RH que vai fazer a gestão dos seus colaboradores. Quem faz são os gerente, líder, enfim, muitas pessoas aí chamam assim, qualquer nome que seja, mas quem tem que fazer a gestão são eles, né? E outras responsabilidades que a gente tem que ter como profissional de RH. Dominar a legislação trabalhista, confeccionar folha de pagamentos, né, que a gente tem que fazer isso também. Avaliar os litígios trabalhistas, que são as ações trabalhistas, porque às vezes, de 10 colaboradores, às vezes 8 entram com ação trabalhista, né? E o que a RH está fazendo com esses resultados? Por que as pessoas entram com ação trabalhista? Às vezes, o funcionário trabalhou um tempo, assim, muitos anos na empresa, e no momento do desligamento é ali que ele decide, né, entrar com ação contra a empresa, porque não foi feito um bom desligamento. Eu até digo, eu falei esses dias numa reunião, eu acho que você estava presente quando eu comentei até na reunião do Grupo Empreende, que eu disse que o grande problema das ações trabalhistas hoje, uma boa parte deles, é você não humanizar o desligamento, até porque quando você está desligando um colaborador, ele está numa situação extremamente fragilizada. Exatamente. Muitas vezes ele não está nem esperando o desligamento. E se você não humanizar esse desligamento, ele vai acumular uma ira, e isso pode repercutir depois na Justiça do Trabalho. Com certeza. Eu acho que as pessoas às vezes sempre imaginam assim, e tem uma frase que até na reunião foi dita, você lembra? Quando o colaborador faz algum questionamento, a pessoa fala: se você não tiver satisfeito com o acerto que foi feito, com a forma como ocorreu o desligamento, pode procurar seus direitos. Isso não tem munição melhor do que você, porque você já está credenciando o cara, você está dizendo: olha, procure seus direitos. Né? Quando na verdade o discurso deveria ser outro. Quer dizer, olha, você está saindo, apresente os motivos do seu desligamento, incompatibilidade ou redução de equipe, ou a empresa está passando por uma dificuldade, mas as portas estão abertas, se você precisar de uma carta de referência, estamos aqui, e do mesmo jeito que você entrou, você vai estar saindo da empresa, e conte conosco no que você precisar. Quer dizer, essas palavras simples e bem comuns, elas podem representar uma continuidade, uma relação amistosa. E no caso, né, os recursos humanos seriam de extrema importância para o bem-estar financeiro da empresa, né? Porque uma ação trabalhista compete um montante até razoavelmente grande, dependendo do tamanho da empresa, e você realizar essa prevenção, né, saber como lidar com o funcionário, isso ajuda você até a poupar certo recurso, né? Muito. Ajuda muito. Dentre também outras coisas, que eu digo sempre assim, as pessoas analisam de forma errônea a questão trabalhista, porque hoje em dia, por exemplo, fala-se assim: as pessoas estão querendo trabalhar cada vez menos. Só que eu digo o seguinte: um trabalho menos exaustivo, mais prazeroso, vai trazer depois, lá na frente, um benefício maior para a empresa, porque o funcionário descansado, o funcionário que gosta do que está fazendo, que faz bem feito, ele vai trabalhar melhor. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que por isso que o recurso humano está aí, e eu bato nessa tecla sempre. Que hoje, por exemplo, tem países que praticam 6 horas diárias de trabalho, 6 horas não, desculpa, 6 horas e meia de trabalho por dia. Por quê? Porque eles acreditam que trabalhar menos e melhor é muito mais eficiente que trabalhar demais, só que exaustivamente aí você não produz o que deveria ser produzido. Sim, na verdade. É bem por aí mesmo. Né? Ô Márcio, eu queria, para a gente pegar, ela fez um apanhado bem interessante, a Neide, eu queria pegar a primeira etapa desse recursos humanos que ela falou, e você como intermediação de estágio, quanto tempo você ficou no CIE, Márcio? No CIE eu fiquei por 5 anos. 5 anos. Isso. E mais 7... Você está há 12 anos nesse sacerdócio mais ou menos 12 dos a 13 estágios. anos. Isso. E com muita experiência na contratação. Sim. Uma das coisas que eu vejo, especialmente em momentos de desemprego, a gente
Ontem saiu o segundo trimestre de 2016, 11,3%. Eles aumentou aí mais uns 430 mil desempregados, infelizmente, no país. Sim. E, especialmente nesses momentos, quando surge uma vaga de estágio, uma vaga na Enfiel, enfim, uma vaga em qualquer empresa, normalmente as pessoas não se atentam muito para o perfil da vaga, quais são as competências exigidas, e daí ela simplesmente encaminha o currículo. Eu vejo que às vezes eu coloco lá, vaga para o setor administrativo, rotinas financeiras ou administrativas, enfim. E daí vem de tudo, vem currículo de advogado, de psicólogo, de nutricionista, e de repente até tem boas pérolas aí. Mas eu queria repercutir um pouquinho com você essa questão do envio dos currículos, esse desespero em arrumar alguma coisa, né, para trabalhar. A gente observa assim, André, concordo contigo, a gente faz a divulgação de uma vaga. Então, um exemplo, a gente entende que todo mundo precisa trabalhar. Existem situações em Jaboticabal, não só em Jaboticabal, mas regional, estado, país, a taxa de desemprego aumentando, as empresas demitindo por questões internas, por desaquecimento da economia. Então, toda empresa ela passa por um momento que ela precisa se readequar. Mas o grande problema, o que acontece? Quando a gente faz a divulgação da vaga, você mencionou, a gente recebe todo tipo de currículo. E entre esses currículos, por exemplo, a gente faz uma divulgação de um auxiliar administrativo, às vezes a gente recebe 128 currículos, é uma vaga. Você fala, poxa vida, mas são 128 currículos para uma vaga. A hora que a gente faz aquela peneira, a gente vai triando, vai vendo o currículo que chega próximo ao perfil, a gente chega em 20, 22 currículos que estão próximos, não o perfil ideal. Então, o que a gente observa muito nesses currículos? Apareceu uma vaga, eu vou mandar meu currículo. Então a pessoa tem que observar o que está sendo exigido nesse currículo, eu tenho experiência ou não. Às vezes o candidato ele faz um currículo único. Então para todo tipo de vaga ele manda o mesmo tipo de currículo. Ele não muda nem o objetivo. E principalmente o objetivo, às vezes eles colocam uma frase bonita lá, né? A gente recebe, meu objetivo é trabalhar na empresa, mas o objetivo o que é? Meu objetivo é aquela vaga. Então o meu objetivo é auxiliar administrativo, o meu objetivo é trabalhar como gerente contábil e aí por diante. Então você tem que pegar o seu currículo, olhar essa vaga e ler a vaga. Uma coisa que acontece muito, você me fez lembrar de um fato. As pessoas, elas esquecem que o currículo ele tem que ser meio personalizado em função da vaga que você está indicando e encaminhando. E o que eu vejo é que as pessoas fazem o currículo básico, e imprimem aí 100 folhas e saem panfletando. O mesmo currículo. O que eu vejo nisso assim, são aquelas pessoas que você já repara que, assim, posso estar enganado quanto a algumas, mas são pessoas que apenas estão desesperadas pelo emprego, só que podem não ser assim tão fiéis à empresa como a empresa está realmente esperando. Tem uma frase que eu acho interessante, que a gente usa muito em processos de recrutamento e seleção, que é o seguinte: a pessoa fala assim, olha, eu estou pronto para qualquer coisa. Quem procura qualquer coisa, acha qualquer coisa. Eu estou pronto para o mercado, mas eu tenho uma capacitação, eu tenho um histórico profissional. Então, o que acontece? A pessoa tem que pegar aquela vaga, ver se realmente é para ela, porque às vezes ela vai estar procurando. Chegou candidatos até a gente que fala assim, olha, eu já entreguei currículo na cidade inteira. É que nem você falou, André. O cara vai lá, imprime 20 currículos, aí ele vai lá e entrega em todas as empresas da cidade, mas não é um currículo específico. A gente fala que ele tem que estudar a vaga. Qual a empresa está contratando? Um exemplo, a Enfiel está contratando, outras empresas, o Grupo André Maria está contratando, o que eles estão procurando? Entra no site da empresa, dá uma pesquisada, vê o que a Neide falou que é muito importante. Eu quero trabalhar nessa empresa. O que essa empresa faz? Tem a ver com o meu perfil? Porque às vezes você entrega 20 currículos, você andou, você gastou combustível, você foi atrás de uma vaga, você gastou o teu tempo, mas você não teve foco. Exatamente, você não teve foco. E é frustrante até para o candidato, sim, porque ele começa a ficar decepcionado consigo mesmo, mas na verdade não é que as pessoas não estão respondendo, ele está entregando de forma errada os exatamente. Né? Ô Márcio, você sente diferença? A gente vai ter que ir ao nosso primeiro intervalo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente diferença quando você vai recrutar para uma empresa que ela tem um recursos humanos mais estruturado? Depois do intervalo até eu quero falar um pouquinho sobre isso com o Anderson, que eu tenho certeza que a Enfiel é um bom exemplo, né? Não estamos trazendo o case aqui, depois se você não quiser nem que eu refira o nome, você puxa a minha orelha no intervalo, tá? Mas você sente diferença quando a empresa ela tem uma política de benefício, tem um plano de carreira, ela é diferenciada, quer dizer, ela não é só um DP, né? Na hora que você vai recrutar,
Você sente diferença na qualidade do material humano que se candidata àquela vaga? A gente já começa a ter uma diferença quando a empresa tem uma estrutura maior, pelo seguinte: a exigência dela é maior e ela tem um foco melhor na vaga que ela quer contratar. Então, o que a empresa vai te passar do que ela deseja do candidato é mais claro. Uma empresa que não tem um profissional de RH na empresa, que vai ter uma estruturação do cargo, que vai ter uma definição das atividades. Às vezes o empresário ele fala assim: olha, eu preciso contratar uma pessoa para o meu administrativo. Mas o que ele vai fazer? Administrativo. É vago. É vago. Então, não, ele vai fazer administrativo, mas ele vai fazer o contas a pagar, o contas a receber, ele vai... Então, tem um desenvolvimento, uma empresa mais estruturada, a definição do cargo, ela é mais fácil. Uma empresa que não tem um RH, que ele não tem um profissional, e a gente até falando um pouco da nossa função, todo empresário ele deve ter um RH na empresa. Se ele não puder ter o RH, mas que tenha um profissional que faça uma assessoria para ele, para orientar ele nessa contratação. A gente sempre diz o seguinte: uma boa contratação, a chance de você demitir esse funcionário depois é muito menor. Você tem que demorar para contratar, fazer uma contratação consistente, com objetivo, com definições, e saber para que você está contratando aquele profissional, para que depois você não tenha daqui 3, 4 meses, não se adaptou à empresa, aí tem todo E o próprio candidato, né, ter paciência de esperar, porque uma avaliação mais criteriosa e uma contratação mais criteriosa, ele vai ter mais chances de permanecer na empresa. Porque também, da mesma forma que existem candidatos que vão mandando currículos por aí, também tem patrões que contrata, se não der certo daqui 2 meses eu mando embora, né? Porque também o patrão não estipula o que ele quer daquela pessoa, né? Ele apenas lança a vaga e não coloca, né, o que ele espera daquele funcionário, o que ele quer daquele funcionário. Tanto é verdade isso, que nós temos hotéis que o turnover é extremamente elevado. Turnover, só para o ouvinte entender, essa troca de funcionários que você tem. E daí, quando a gente foi diagnosticar uma unidade hoteleira que nós administramos, por que tinha esse turnover, essa troca tão grande de funcionários, o problema estava na contratação. Porque para tirar, surgiu a vaga de arrumadeira ou manutenção da frente, para tirar a função da frente eu vou contratar, pelo menos eu tiro o serviço da frente. Só que daqui 3 meses, ou o cara não está mais com você, ou aquela pessoa não tem o perfil para vaga, não estava capacitado, porque contratou toque de caixa para tirar o problema da frente, não resolve. E outra questão também, né, envolvendo isso, é que, por exemplo, às vezes a gente vê funcionários que eles estão na fila, né, estão fazendo as entrevistas, estão quase sendo contratados, aí é a época que tudo eles aceitam, né, você vai ter que trabalhar no sábado, ok, não tem problema, eu tenho disponibilidade, vou trabalhar, você vai ter que fazer hora extra, não tem problema, eu não sei o que tem. Assim que contrata, isso é batata, já aconteceu com a gente não sei quantas vezes, na primeira semana, mas espera lá, mas sábado eu tenho compromisso, não, mas sábado, então, né. É aquela situação que eu mencionei, eu procuro qualquer coisa, eu faço qualquer coisa naquele momento, estou empregado, eu vou ver, então o candidato tem que saber o que a empresa está oferecendo e se ele realmente quer aquilo. Eu preciso trabalhar, mas eu tenho que procurar uma vaga que se encaixe na minha condição e que eu atenda a empresa. Então eu brinco, eu falo que é um namoro, né? Os dois têm que se entender, para isso virar um casamento depois. A gente fala o processo seletivo, até se dá para a gente falar um pouquinho rapidinho, o processo seletivo, por que é um processo? Ele tem as etapas a ser seguidas. O candidato às vezes pega um anúncio de vaga, aí ele pergunta assim para você, que a gente usa redes sociais, aí por diante, mas como que eu faço para entregar o meu currículo? Lá no anúncio, lá no rodapé está escrito assim: encaminhar o currículo para e-mail tal. Ou também, né, a empresa lança uma vaga e aí a pessoa pergunta onde que é. Aqui em Jaboticabal, por exemplo, acho que é um tipo de pergunta que não dá para ser feita, né? Porque se você não sabe nem a empresa onde você quer trabalhar, onde você está por que você se candidatou a trabalhar? Não dá mais tempo. Vai lá. E rapidinho também tem outro lado do profissional de recursos humanos, né, que está fazendo essa seleção, porque às vezes os candidatos participam do processo seletivo, né, tudo, e não tem retorno, né? Então a empresa ou o profissional não dá o retorno para esse candidato. Então eu posso dar um exemplo que eu participei de um processo seletivo faz 1 ano e meio, até ontem eu não tive retorno, quem sabe hoje alguém me liga. Então o profissional de recursos humanos também precisa ficar atento a isso. As pessoas precisam isso é sinal importante, de Neide. respeito. Não, e outra, e desse recrutamento, quando você não dá devolutiva, você passa uma imagem ruim da empresa, né? Uma imagem, você está multiplicando. Aquela empresa lá nem retorno não dá, eu não vou mais me candidatar a uma vaga, né? Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, voltando.
Vou deixar já uma provocação para o Anderson. Vocês, eu sei que tem uma política eu não conheço, mas eu sei que tem uma política de RH bastante interessante. Eu queria que você comentasse as vantagens que tem uma empresa, que é um caso real de Jaboticabal, uma empresa de sucesso. Qual que é a vantagem que você, como responsável pelo departamento de RH, você enxerga na boa contratação, com os benefícios e a estrutura de RH que a empresa tem? Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Seriwork, Auto Posto Portal da Nova, Colchões Ortobon, US Câmbio Exchange, Dedete Inseto, Iberaldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas. Empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André 218, fone 3204-4297. A Seriwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Seriwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Seriwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Seriwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Auto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Auto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. A Colchões Ortobon está sob nova direção em Jaboticabal. Reinauguração da loja com muitas novidades. Prestigie e confira os produtos da Ortobon. Colchões de espuma de diversas densidades, colchões de molas, cama box, travesseiros, capas e protetores. Produtos com até 5 anos de garantia total. Colchões Ortobon, sob nova direção. Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras, a pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping.
Telefone 3204-9863. DD Tinseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DD Tinseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DD Tinseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DD Tinseto. Eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 10 horas e 30 minutos. Bom, você tinha feito uma pergunta, pro Anderson. Você viu a lambança que eu fiz aqui? Eu vi, gente, tá uma molhaceira aqui no estúdio. Não é, eu fiquei alterado aqui, nervoso, joguei água tudo em cima da Neide. Depois vocês vão ver pelo YouTube a bagunça aqui. Bom, qual que havia sido a pergunta? O Anderson, posso falar? Eu não te perguntei no intervalo, mas agora já foi, também tá no ar, né? Pode falar Enfield? Eu acho que é uma empresa que nos orgulha muito, né? Em Jaboticabal. Pode falar Enfield. Só puxa o microfone um pouquinho pertinho de você. Pode falar Enfield. Pode, né? Você hoje é gerente de recursos humanos lá? Qual é o seu cargo? É supervisor de recursos humanos. Supervisor. Sou o responsável, né, pela área. Dentro dessa linha do que o Márcio falou, e a Neide também já repercutiu um pouquinho, eu queria que você comentasse um pouquinho de um case, um caso real em Jaboticabal, onde tem um departamento estruturado de RH. O que ele diferencia dessa empresa comum que não tem um RH? Certo. Eu vejo assim, quando você estrutura um departamento de RH na empresa, você está agindo de maneira preventiva a várias situações, né? Desde o recrutamento, como o Márcio bem falou, né? Fazer o recrutamento muito bem feito, né? A Neide também, logo no começo, falou sobre a integração do funcionário, para ele conhecer a empresa e também a empresa conhecê-lo, né? É importante que a empresa tome conhecimento de quem é aquele profissional que está na empresa. E aí você começa a inserir esse profissional no ambiente de trabalho. Uma coisa que eu vejo que é muito importante hoje, as empresas começar a trabalhar, ou trabalhar isso mais forte, é a questão do relacionamento, né? Então eu vejo assim, o empregado, ele não pode ser inimigo da empresa, e vice-versa. Tem que ser uma união, né? Tem que haver ali uma sinergia entre os dois, para que o objetivo principal seja atingido, né? Então, algo que a gente trabalha muito forte na Enfield é essa questão do relacionamento. Então, nós definimos quais são os valores que nós queremos trabalhar, né? Isso foi feito em conjunto com os funcionários, né? Todos os funcionários... Eles ajudaram a construir isso. Exatamente. São coautores. Exatamente. Então, não foi algo que a empresa definiu e falou, esses são os valores. Não. Quais são os valores que nós queremos cultivar nessa empresa? E aí nós ouvimos cada funcionário. Então isso foi um processo longo, um projeto longo. E quais são os benefícios? Todos estão alinhados. Então todos conhecem os valores e todos trabalham em cima dos valores. No início desse trabalho, foi um trabalho bem interessante, foram feitas reuniões com todos os colaboradores para entender, olha, uma vez definido quais são os valores, né? Quais são as boas e más práticas em relação a esses valores que existem hoje na Enfield? As boas para quê? Para manter e incentivar. E as más para tentar eliminar, diminuir ou eliminar. Então esse foi um trabalho grande, né? E a gente vem colhendo os frutos disso, né? Então, na verdade, começou com as equipes de trabalho e hoje está no nível já entre os departamentos, porque isso também é importante. E o que isso repercute em termos de turnover e ação trabalhista, quando a Felipe já tinha comentado anteriormente? Vocês sentem uma melhora quando vocês implementam esse departamento de recursos humanos? Com certeza. Quando você tem lá um profissional que ele está totalmente integrado
e eu acho que o mais importante, feliz na empresa, né, quando ele vem trabalhar na empresa e se sente motivado e feliz, isso muda muito, né? Então, se eu estou feliz onde eu estou trabalhando, por que eu quero sair? Esse é um ponto. Muitas vezes o funcionário ele até pode receber uma proposta salarial até maior, mas ele começa a refletir, olha, aqui, o que eu tenho aqui nessa empresa? Eu tenho o meu salário, que é compatível com o mercado, eu tenho os benefícios. Respeitando o sindicato, quer dizer, vocês, exatamente, quando você fala mercado, baseado no sindicato. Sindicato e no mercado mesmo, né? Qual que é a faixa de remuneração que é paga hoje para esse profissional? Então, acho que isso também é importante você ter em mente. Dentro do mercado, porque às vezes o mercado também está com um valor até um pouco acima do piso, um exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. Se você não criar, parametrizar isso, você não vai trazer bons profissionais. Exatamente, então você tem que estar sempre atento a essas questões, porque se você paga pouco, você cria ali um ambiente onde o funcionário está sempre olhando para fora. E benefícios e festividades, essas coisas, vocês têm também? Temos também. Então, você tem essa primeira parte, que é a remuneração, e depois ele olha quais são os benefícios que eu tenho aqui nessa empresa. E ele faz as contas. Se eu sair daqui, quanto que eu vou gastar com esse benefício? Né? Então, qual que é o retorno financeiro que eu tenho com esse benefício? Então, tudo isso faz parte para que ele pense duas vezes antes de sair da empresa. Você tem um departamento de recursos de recrutamento lá? Isso. Você tem psicólogo? Não temos. A gente trabalha da seguinte forma, dependendo do nível da vaga, nós contratamos uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Tá. Só para ter uma ideia, os nossos ouvintes entenderem, está nos ouvindo aqui também, que aliás podia fazer parte do grupo, não sei se já não faz, né? Luciana Polacchini, não sei se você conhece, que é a esposa do Paulo Polacchini do escritório, faz parte do grupo? Não. É um nome bom, porque ela disse aqui que estava ouvindo, e aí até pedi para ela me lembrar, porque eu sempre lembro do escritório, mas ela tem uma empresa de recrutamento, sim, que chama Solução Recrutamento e Desenvolvimento. Por que eu estou citando isso? Porque aí entra um pouco naquilo que a Neide disse. Quer dizer, a empresa não tem um departamento para fazer esse recrutamento, profissionais, porque, por exemplo, você não tem um psicólogo, você tem profissionais lá que tem todo um trâmite na hora de contratar, para divulgar a vaga, fazer a descrição do cargo, os benefícios e tudo mais, não tem isso? Sim. Quer dizer, isso tudo já tem. Mas tem empresas, que é o que o Márcio disse, não tem. Né? E aí quando a gente pensa numa empresa como essa, lógico que não vai evitar aquilo que o Márcio colocou, ao invés de colocar coisa genérica, construir qualquer vaga. Só que aí tem uma empresa que tem psicólogo, que tem profissionais, que faria esse recrutamento. Assim como tem também a sua empresa de estágio, que passando a descrição do cargo, você vai minimizar os erros na hora da contratação. Não é isso, Anderson? Exatamente. O auxílio do profissional, né, do psicólogo, da empresa, da consultoria é muito importante. Porque quando vem um laudo, né, e depois você contrata aquele profissional, você realmente vê que na prática o que está no laudo é verdade. Né? Então você tem já essa prévia, então você já sabe como trabalhar com aquele profissional. Né? E é interessante porque vem vários aspectos daquela pessoa. Né? Então quando você toma a iniciativa de contratá-lo, aí você realmente vê que aquilo que estava no laudo realmente bate com o perfil da pessoa, e isso é muito bom para a empresa, porque ela já vai contratar alguém que ela já conhece o perfil. O interessante, até pegando um ponto aí para falar, André, aproveitando da Enfiel, a Enfiel tem toda uma estrutura de recrutamento. Mas o interessante, quando eles precisam de algo mais, eles procuram uma empresa para ajudar eles também. Então isso é muito importante. O empresário, a empresa com uma estrutura maior, ou um empresário, olha, eu tenho um comércio, ele deve procurar, se ele não tem essa expertise de contratar a pessoa, procure alguém para auxiliá-lo. Porque ele vai ter lá na frente, é aquilo que eu mencionei anteriormente, ele vai demorar para contratar, ele vai contratar com uma maior assertividade, só que ele vai ter riscos possíveis de uma demissão depois bem menor. Então em Jaboticabal, na região, a gente tem várias empresas que podem auxiliar esses empresários ou as empresas estruturadas aí para fazer esse trabalho de recrutamento e seleção, que é muito importante. É que o Anderson falou, você traça um perfil, mas com o trabalho da psicóloga, depois ela vai dar um algo a mais que vai confrontar esse laudo psicológico do candidato com aquilo que a empresa espera, vai confrontar e vai ter uma assertividade muito maior. A Solução Recrutamento e Desenvolvimento,
que a Luciana é uma das diretoras, ela, essa empresa, ela tem psicólogo, quer dizer, ela manda um laudo, né? Faz um laudo, toda uma avaliação psicológica do candidato. É muito importante isso. Você está fazendo o sinal do quê? Não, eu preciso fazer a pergunta. Para a próxima, para a Neide, né? Porque a gente tem depois 15 minutos. Você tem que, quando eu estou falando, você tem que deixar eu terminar de falar. Você tem que deixar eu terminar de falar, senão eu perco o raciocínio. Aí, ele fala isso para mim, viu, Neide? Quando ele está falando, ele fala assim, deixa eu terminar o raciocínio, senão eu me perco. E você viu que ele fica assim, ó. Não basta o Matheus fazer esse sinalzinho, sabe o que é isso aqui? Eu pensei que era dinheiro, mas tá parecendo que é tempo. Não, é dinheiro mesmo. Porque isso aqui é dar um tempo pra gente faturar. Ô, André Felipe, você vai deixar a pergunta para ela, para Neide? O Anderson só queria... E o Rodrigo Gírio, ele mandou um abraço para vocês e ele deixou uma pergunta, mas aí o André Felipe emenda com a que ele vai fazer para você depois, Neide. Qual a diferença entre um profissional de RH e um que faz gestão de pessoas? Quais as diferenças? Aí até depois ele escreveu, já respondeu. Não sei se já no meio das conversas já respondeu ou depois vocês complementam. Ok, antes do André Felipe fazer a pergunta, o Anderson pediu só para... Pode, Anderson, aqui pode tudo. Então, só complementando essa questão anterior, né, além da questão da remuneração dos benefícios, a questão do relacionamento. Então, quando o profissional, ele olha, vamos dizer, para a cesta de benefícios que ele tem na empresa. Então, eu tenho uma remuneração adequada. Eu tenho a minha cesta de benefícios é compatível com a minha vida, né, com aquilo que eu tenho de expectativa e necessidade. E eu estou bem nessa empresa, eu estou feliz nessa empresa, eu tenho meus colegas de trabalho, o meu superior, a empresa como um todo me traz felicidade, eu fico bem nessa empresa, por que eu vou sair dessa empresa? E mesmo se acontecer da empresa demitir, ele vai olhar para essa empresa e ele vai falar assim, eu quero voltar para essa empresa. Então por que eu vou entrar com uma ação contra essa empresa? Então isso que é importante. Então quando a pessoa ela sai da empresa, a gente faz uma entrevista de desligamento. E a última pergunta é, você voltaria a trabalhar na Enfield? E a resposta é sim, eu voltaria. Então se a resposta é sim, eu voltaria, essa pessoa não vai entrar com ação. Então até isso é muito muita importante. gente que quer entrar com a ação, acredito que a ação trabalhista é importante porque tem muito empresário que age de má fé, isso a gente sabe. Mas tem gente que às vezes quer fazer uma ação trabalhista para resolver sua vida financeira. Então a pessoa foi demitida e quer, né, tá lá resolvendo a sua vida financeira. Ô Neide, deixa eu te perguntar uma coisa aí, antes de você responder, nós vamos para um rápido intervalo e depois você vem e a gente mata essa pergunta. Qual que é o tamanho que deve ter uma empresa, né? Acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo são também proprietários de empresas, mas empresas menores, né? Nós estamos falando da Enfield, que é uma empresa de grande porte, mas existem também algumas empresas que não tem tanto recurso sobrando, né? Ainda mais no período que a gente está vivendo agora. Então, qual o tamanho? Tem um tamanho específico para que uma empresa tenha um setor de RH? E como que um pequeno empresário, uma loja menor, pode fazer para estar estabelecendo um setor de RH sem estar prejudicando o seu orçamento? Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, Pé de Batata, Pro Prática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Móveis Planejados. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Pé de Batata, a melhor batata recheada de Jaboticabal e região.
São mais de 45 tipos de recheios. Também tem espaguete, nhoque, panquecas doces e salgadas, caldos quentes e sobremesas caseiras. E agora com mais uma novidade deliciosa: estrogonofes de carne e frango. Experimente! Pé de batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos começando o terceiro bloco da nossa entrevista, são 10 horas e 49 minutos. Neide, eu havia perguntado para você, né, sobre a questão do tamanho de uma empresa, né, se qualquer empresa consegue ter um setor de RH que é de extrema importância, como vocês estavam explicando agora. Então, como que faz aquele empresário que tem uma empresa pequena, que gostaria de estar, né, fazendo essa prevenção? É claro que a questão dos recursos humanos ainda é pouco trabalhada entre as pequenas empresas no Brasil, mas deve ser pensado, né? Porque é muito importante. Então, como que faz? Tem um tamanho específico que uma empresa tem que ter para ter uma estrutura dessa? Ou o pequeno empresário também consegue? Quando você fala em pequeno empresário, ele não tem a necessidade de ter uma estrutura de recursos humanos ali na empresa dele, porque às vezes vai ficar muito mais caro ele montar uma estrutura, né, do que pedir auxílio. Então, nessas pequenas empresas, o que é indicado? Ele contratar alguém para que possa lhe dar uma assessoria, né, questões, por exemplo, de legislação trabalhista, né?
buscar alternativas e empresas ou advogados que possam fazer essa assessoria e direcionar, né? Então a gente estava brincando aqui no intervalo, né? Que até os colegas aqui comentaram que às vezes a pessoa não tem noção. Exemplo, funcionário faltou 10 dias, vai demitir por abandono. Não é, tem toda uma legislação por trás, né? São 30 dias, aí depois tem que ter divulgação, enfim, N coisas, né? Que essa pessoa, ela não domina o conhecimento, mas ela pode buscar ajuda para minimizar problemas que vai acontecer lá na frente, como, por exemplo, ações trabalhistas, né? Então, ele pode buscar. E também associações que podem suportar essas necessidades aí. Eu queria até que você repercutisse aquela fala do Márcio no intervalo, que eu achei muito interessante, que essa questão da economia burra, né? Porque ao invés da empresa procurar, por exemplo, a solução recrutamento lá do Polacchini, ou a Núcleo, ela diz, não, eu mesmo contrato, eu me viro, né? Isso, aí ele contrata da forma dele, da forma que ele acha, né? Ou é um amigo que indicou, né? Parente, enfim, sei lá. A necessidade de, eu preciso contratar alguém para começar amanhã, e vai dando tiro, né? Para tudo quanto é lado, e contrata, né? Aí o problema vem logo em seguida, né? Não atende o perfil, né? Não viu isso com carinho, aí depois ele vai gastar mais dinheiro lá na frente, né? Porque não olhou, não teve essa visão, né? Quando a gente fala dessas questões, né, de trabalhistas, de entender a legislação. Agora, a gestão de pessoas, é ele que tem que fazer, é o empresário que tem que fazer, né? Enfim, o dono lá da empresa que tem que fazer, né? A gente começou no começo aí falando, né? Então, inclusive tem essa pergunta, né? Todas as responsabilidades são jogadas sobre o profissional de RH. Mas o proprietário da empresa, ou até mesmo o gerente, no caso de uma empresa maior, precisa também ter jogo de cintura, né? Lógico. Até, só não querendo te cortar, dando de Faustão, já cortando. Isso que o André Felipe falou, emendando a pergunta dele, vamos pensar a seguinte situação. O empresário, faz de conta que esse empresário que o André Felipe está falando, ele não tem o departamento de recursos humanos, aí ele contrata a solução treinamento e recrutamento ou a Núcleo, um exemplo. Só que ele descreve na vaga algo diferente daquilo que vai acontecer no dia a dia. Quer dizer, ele vai interferir diretamente na contratação, porque ele não passou uma verdade, quer dizer, e aí depois ele vai ter problema com esse profissional. Com certeza. Tem, assim, às vezes uma visão das pessoas que tudo é no RH, né? Então passa lá no RH. Teve um problema de conflito, né, com o gestor, colaborador, né? Vai lá no RH. O RH que vai resolver, vai conversar com você. Esse não é o papel de recursos humanos. Recursos humanos vai dar o suporte, né, para esse gestor, para ele saber como agir, lidar com conflitos. Vai demitir alguém, preciso demitir alguém, passa lá no RH. Não, quem vai demitir? E o RH também, eles... Olha isso que ela falou, que interessante. Quer dizer, quem vai demitir é quem participou da contratação. Com certeza, não o RH. E deixa eu te perguntar, por exemplo, o RH também lida com questões relacionadas ao relacionamento entre colegas? Por exemplo, um colega não gosta do outro, estão brigando, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Porque acontece isso nas empresas, né? Muito, né? Assim, quando você, pegando a palavra do Anderson aí, né? Você faz um trabalho, envolve as pessoas, né? Está preocupada com relacionamento, então existe esse respeito mútuo, né? Mas obviamente tem as brigas aí que acontecem, mas recursos humanos, ele está lá para dar suporte, para ajudar os gestores a resolver esse conflito, né? A gente não vai negar, né, a encontrar soluções para isso, mas não é só o profissional de RH que vai fazer isso, né? Então acaba delegando, né, para recursos humanos uma atividade. Porque, por exemplo, no nosso escritório, né, nós somos em 5 pessoas, eu, meu pai e mais 3 funcionárias, então são só 2 salas, dá pra gente manter um certo controle. Eu fico imaginando uma empresa de 80 funcionários, deve ser igual colégio, né, igual escola, então, o fulano falou tal coisa, o fulano não tá
vai me respeitando, eu não sei quem está fazendo tal coisa, né? Deve acontecer muito isso, né? Por isso que a empresa, ela tem que, recursos humanos também, ela tem que avaliar o clima organizacional, além dessa questão de avaliar o clima organizacional do ambiente, uma pequena empresa que seja, né? Propor soluções para isso. Então, você comentou, né? Então, tá brigando, tá? O que tá, né? O que tá acontecendo, né? Que a gente pode propor ações para eliminar o problema ou, enfim, para minimizar as coisas. E isso em parceria. Não é RH que vai falar, faz isso, faz aquilo. Não, existe uma parceria. Quais são, na sua opinião, né, no seu ver, as principais dificuldades de um profissional de RH? Que todo cargo, né, toda função tem suas principais dificuldades. Para você, qual que é, assim, aquela situação que você fala, poxa vida, mas eu tenho que... Eu penso que quando a alta administração, né, o empresário, ele não abraça a causa, ele não apoia, tudo vai ficar muito difícil. Quando a visão é diferente, né? Eu costumo dizer que a área de recursos humanos é o que o empresário quer que ela seja. Né? Se quiser que seja... É o retrato dele. É o retrato dele. Se quiser que seja um DP, que só vai lá, verificar apontamento, fazer folha, pagou, acabou, só aquilo... vai ser, porque é ele que quer que seja assim. Mas o duro que ele reclama. Reclama. Aí ele fala que o material humano é ruim, que não vai, que isso, que aquilo. Então a dificuldade, André Felipe, se você é um profissional da área, né, e não tem esse apoio, né, se o empresário não enxerga que valorizar as pessoas é importante, reconhecer trabalho é importante, manter as pessoas motivadas é importante, isso dificulta tudo, não só a área de recursos humanos. Eu acho que é mútuo, né, Neide? Porque é o seguinte, às vezes tem aquela questão do empresário, que o empresário, ele quer eficiência, só que ele não quer pagar o salário adequado, ele não quer dar férias, ele não quer estabelecer um bom relacionamento dentro da empresa, ele quer apenas, né, explorar. Eu sei que essa palavra é feia, mas eu vou usar. Ele quer explorar. E também, em contrapartida, tem aqueles funcionários que eles veem o patrão como um monstro, ou o patrão como uma pessoa que está lá assim, eu só dependo dele porque ele paga meu salário, mas eu não devo respeito, eu não devo dar o meu sangue pela empresa. Então, é isso que a gente vê, né, que acontece. Essa semana, Neide, eu até sentei com um funcionário, que eu estava falando para ele que existem 3 tipos de funcionários, na minha concepção. Tem aquele que produz acima do que ele ganha, tem aquele que produz equivalente ao que ele ganha e o que produz abaixo do que ele ganha. E foi uma conversa muito produtiva, até necessária, e eu disse para esse colaborador, eu falei, olha, você está na faixa do produzindo pelo que ganha para baixo. Quando está nesse patamar, o problema é seu. Quando você produz mais do que você ganha, o problema é meu. Porque ou eu estabeleço um plano de carreira para você ou eu te perco. Eu vou perder você no mercado. Então aí passa a ser um problema meu. Que é uma questão também que aí é o outro lado da moeda. O profissional também tem que atentar para isso. O Anderson acho que quer falar um pouquinho de erguer o dedo. Tá, vamos lá. Pegando essa parte que o Felipe falou, eu acho que é importante sim, a gente despertar no funcionário a visão, a gente tem até um termo bonito, né? Fala assim, a visão de dono do negócio. Então o que é isso? Ele se sente responsável pela empresa que ele está trabalhando, né? Quando acontece algo errado, ele não faz vista grossa, ele não vira as costas e fala, esse assunto não é meu, é do meu gerente. Não, pelo contrário, ele vai atrás para tentar resolver, ele busca as instâncias para tentar resolver. Então isso ajuda muito, porque aí você não tem o dono e o seu corpo de gestão administrando a empresa, você tem todos administrando a empresa. Que foi o que vocês fizeram, quando você disse há pouco, a respeito de uma enquete sobre os valores. Quer dizer, vamos construir juntos os valores? Exatamente. Ninguém pode chegar e falar, esse valor não é meu. Não, eu fiz parte desses valores. Eu construí a solução. Exatamente, a gente pertence ao mundo que a gente ajuda a construir. Exatamente essa que é a visão. E a RH, como a Neide falou, não trabalha sozinho. A RH sozinho não consegue fazer nada. Ele depende da alta direção, apoiar os projetos, incentivar, e depende do corpo de gestão para efetivar os projetos. Então, o RH ele é o intermediário, né? Ele precisa da direção para incentivar e precisa dos gestores para conseguir efetivar esse trabalho
né? Então isso que é importante, né? O RH ele fica intermediando, mediador realmente, como a Neide falou. E você falou fora do ar uma coisa interessante também, Anderson, que muitas vezes não é o RH nem o dono da empresa que promove e provoca um descontentamento na saída do profissional, mas o próprio supervisor de área. Então as empresas têm que ficar atentas a isso. Quer dizer, às vezes precisa ver como é que está o relacionamento do líder de área, do líder de departamento, como é que ele está liderando o pessoal, porque depois muitas vezes o cara sai da empresa e a briga judicial com a empresa não é pelo patrão, não é pela empresa, é pelo supervisor. Exatamente. Inclusive, nesse aspecto, qual que é a ferramenta que a gente usa? É a avaliação do gestor pela equipe. Então, a equipe faz a avaliação do gestor e depois nós damos o feedback para esse gestor, né, para ele saber quais são os pontos que ele está acertando, quais são os pontos que ele tem que melhorar. E isso também depende muito da maturidade da equipe, né? Você não pode, porque tem sempre... vai pegar aquele que, eu vou falar mal do meu gestor por algum motivo. Não, você tem que ter a maturidade. Então, é um trabalho, assim, que leva algum tempo para você conseguir chegar nesse nível. Mas quando você chega, isso é muito bom, porque você tem a equipe madura e quando esse feedback vem para o gestor, ele olha para aquilo no intuito de o que eu posso fazer para melhorar. E não olhando e falar, isso aqui para mim não serve. Se for nessa linha, não vai resolver nunca. Então, assim, é importante que o gestor olhe para como que a equipe avaliou e mantenha aquilo que ele tem de bom e busque melhorar aquilo que ele tem de ruim aí para estar trabalhando. Você ia complementar, Neide? Ia só complementar também para a pequena empresa, né, ali, que essa avaliação, esse feedback, que é o retorno, né, para o funcionário, não pode deixar para dar a hora que terminou o ano, né? Acontece algo pontual, né, vai lá, conversa, né, mostra para a pessoa, fala do comportamento, né, o que espera, enfim, porque às vezes a gente espera, o colaborador teve um comportamento hoje, vai esperar o final do ano, que é a avaliação de desempenho, para dar esse retorno. Não, precisa ser questões pontuais. Isso é fantástico. Isso dá para fazer. Porque às vezes tem gente, é como educação de filho, né? A pessoa fala, deixa acumular mais coisas, depois eu trato no atacado. Isso não é legal. O leite já derramou. Não é? É que nem conflito entre colaboradores. Eu, quando surgiu um conflito, que o André Felipe até perguntou se isso cabe ao RH, entre dois colaboradores, até quando eu trabalhei na Faculdade de São Luís e assessorando outros lugares, eu sempre provoquei o encontro dos dois, e teve caso até de eu colocar dentro de uma sala os dois, e eu disse, só saia daí quando vocês se entenderem. Quando resolver. Eu tinha que monitorar, né? Ver se não tinha objetos cortantes, essa coisa toda, né? Porque senão depois, né? Perigoso. Eu quero, infelizmente, o tempo nosso, os advogados já estão aí para a participação do segundo bloco. Eu queria repercutir uma pergunta final com o Márcio, pegando um pouquinho gancho disso que o Anderson falou, porque muitas vezes a gente pega a seleção brasileira e a gente pega o craque, o Neymar, e diz para ele que ele é o capitão. Só que a gente esquece que às vezes o líder, o cara que é um excelente técnico, ele não significa que ele será um excelente líder. Muitas vezes não. Então você vai construir um fraco líder e perder um excelente técnico. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O interessante, até que o Anderson mencionou, é o seguinte, a visão que a gente tem de RH é que o gestor ele tem que ser participativo. Para ele chegar a ser supervisor, ele era um funcionário de 15 anos de casa, um ótimo funcionário, mas ele tem a capacidade para ser gestor, para liderar a equipe. É o que você falou, no time de futebol a gente tem um craque, mas ele sabe fazer gol, mas ele não sabe liderar. Às vezes, o líder é o zagueiro que está lá atrás, que a hora que chega aquela bola, ele chuta para fora, relacionando isso com o futebol. Mas o que acontece? Nem todo ótimo funcionário ele vai ser um ótimo gestor, um ótimo líder. Então, cabe ao RH e ao superior a ele avaliar se ele tem a capacidade de gestão da equipe. Às vezes a gente tem, como você mencionou, relacionando novamente com o futebol, às vezes a gente tem um ótimo jogador que ele vai ser treinador e ele não consegue ser o técnico. Ele foi um ótimo jogador, mas o técnico ele não desenvolve. Agora, esse é um erro muito comum, né, Marcos? Muito comum. A gente conhece empresas, pela experiência que a gente tem, de ter ótimos funcionários, e aí ele tem uma ligação direta com o proprietário da empresa. Não, agora o meu gestor vai ser a Neide, mas a Neide é uma ótima funcionária, mas ela não é boa gestora. Então, a isso vai ocasionar lá na frente a situação do funcionário sair, ter ação trabalhista,
Ele está descontente com o gestor, não com a empresa. Então isso que a empresa tem que... Eu digo que é uma engrenagem. Tudo passa de uma boa seleção, treinamento. O empresário ele tem que entender que para ele ter uma empresa, quem toma conta da empresa dele, na maioria das vezes, é o funcionário que está ali. Às vezes o empresário ele tem 1, 2, 3 negócios, ele não consegue ficar dentro daquele ambiente o tempo todo. Entendeu? Então o funcionário está tomando conta da empresa dele. A gente diz que você, quando a gente faz um processo seletivo, a gente começa a avaliar o candidato a hora que ele encaminha o e-mail para a vaga. Estou encaminhando meu currículo. Como que ele encaminhou? Às vezes você pede um determinado tipo de encaminhamento, com algumas informações, vem faltando essas informações, então aí você já vai vendo o nível de atenção, o interesse, se ele está preocupado, se ele realmente está ambientado para aquela empresa. Às vezes a gente não divulga a empresa, a gente divulga no segundo momento, aí numa entrevista tem algumas perguntas para entender se o profissional foi lá e entendeu a empresa, se ele pesquisou, se ele entrou no site. Às vezes você está num processo seletivo, numa segunda etapa, você conhece a empresa? O que você sabe sobre a empresa? Ele não sabe nada. Ou então a empresa não está no emocional dele. Quer Exatamente. dizer, é uma empresa que eu não gostaria de trabalhar. Estou descobrindo agora que é essa vaga. Exatamente. Márcio, eu quero agradecer muito você, a Neide, o André, foi um prazer, viu? Eu falo que eu gosto muito quando a gente não conclui todos os assuntos que a gente gostaria. Porque aí tem aquele gostinho de quero mais, né? É como a nossa reunião no Empreende, sempre vai ficando, né? Aquele gostinho de quero mais. Isso é bom porque a gente vai abrir as portas para outras oportunidades de nós estarmos juntos novamente, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Você vai falar as suas palavras finais em nome do grupo. E eu também gostaria de agradecer a todos pela presença. Foi um prazer, viu, estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente espera ter contribuído aí com as informações, né? E, assim, as empresas escolhem as pessoas para trabalhar, mas a gente também escolhe a empresa que a gente quer trabalhar, né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem disso, né? E façam por merecer, né? Com certeza. Mas, ó, convida, sugestão, tá? Convida a Luciana Polacchini para fazer parte do grupo. Acho que vai acrescentar muito para ela e para vocês, tá? Porque eu acho que vocês têm um grupo bastante interessante. E um dia até queria ir numa reunião de vocês, se eu puder, né? Só porque a Neide vende tão bem, né? Esse grupo, esse projeto de recursos humanos de Jaboticabal, que é um grupo que vocês se reúnem, acho que é mensalmente ou quinzenalmente? Mensal? Mensalmente. Legal. Ali na associação comercial. Um dia eu quero ir lá. Vocês fazem lá na associação? Isso, lá na associação, legal. Uma vez por mês. Eu vou te mandar o e-mail, o convite. Isso, manda que aí eu vou lá. Porque a Neide nunca me convidou, então, né? Mentiroso. Ela nunca falou que vamos, né? Então. Não, pode ficar tranquilo que sinta-se convidado. Mas muito obrigado pela presença de vocês, tenham um bom final de semana. E ouvintes, dentro de instantes nós iremos receber 2 advogados, o Murilo Artoni e Fernando Pianta. Isso, nós vamos falar sobre ações trabalhistas, um pouco da sequência disso, né? Só que num campo corretivo, mas também preventivo, porque o advogado não é só aquele que vai lá cuidar das ações corretivas da empresa. Se a empresa evitar, através de uma boa prevenção, frequentar fórum, seja trabalhista ou civil, ou civil, é o melhor remédio que ela vai ter, porque ela vai gastar muito menos e ter menos dissabores com a sua equipe. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Seriwork, Auto Posto Portal da Nova, Colchões Ortobon, US Câmbio Exchange, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos,
aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas. Empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. A Colchões Ortobon está sob nova direção em Jaboticabal. Reinauguração da loja com muitas novidades. Prestigie e confira os produtos da Ortobon. Colchões de espuma de diversas densidades, colchões de molas, cama box, travesseiros, capas e protetores. Produtos com até 5 anos de garantia total. Colchões Ortobon, sob nova direção. Rua Rui Barbosa, 909. Telefone 3203-9012. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos agora começando nossa segunda entrevista. São exatamente, dá licença, 10 horas e 14 minutos. O Lucas estava na minha frente aqui, não estava conseguindo. Não, você que ver o número. Tinha entrevista antes. Tinha entrevista antes, né? Bom, estamos aqui recebendo o Murilo Artoni e o Fernando Felício Pianta, que vão estar falando aqui com a gente sobre um assunto muito importante, que é sobre a questão da prevenção, né? Eles são advogados, são advogados. E vão estar falando, como é que fala? Direito preventivo, né? Direito preventivo que vocês trabalham. Hoje a gente estava falando até isso na entrevista anterior, que foi com o pessoal de RH. Toda vez que você trabalha com a prevenção, você vai evitar muitos dissabores. Eu falo que advogado seguro
e convênio médico e prever, é bom pagar para não usar, né? Quando você usa, não foi legal, né? Então, eu falo que sempre o advogado tem que ser aquela figura para fazer todo um trabalho inicialmente. Quando a gente fala prevenção, no grupo, na reunião do Grupo Empreende, a gente até repercutiu um pouco disso, porque alguns advogados, eles acham que a prevenção é você pagar um valor fixo para o advogado, né? E o próprio empresário também tem essa visão equivocada. E aí ele paga um valor mensal para o cara assistir no que ele precisar. Só que eu digo que até tivemos um problema com uma empresa que eu dou assessoria, porque eu cheguei para ela e falei, escuta, ele já analisou o seu contrato social? Não. Já analisou o contrato com seus colaboradores? Não. Então, o que ele está fazendo? Não, ele está lá preparado se acontecer alguma coisa. Eu falei, não é para isso que existe o direito preventivo, o advogado contratado com uma mensalidade para você, com certeza, poder ser assistido. Mas antes de também falar sobre a questão do direito preventivo, a gente precisa primeiro debater a questão da legislação trabalhista no Brasil, né? Eu acho que isso seria mais importante a gente iniciar, né? Com a visão que eles têm, né? Isso. Mas você queria falar uma coisa, Murilo? Não, na verdade eu queria dar bom dia, primeiramente aos ouvintes e aos presentes aqui, e agradecer, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, prestando um serviço de utilidade pública, né? Que na verdade é um assunto muito interessante e pouco debatido. Na verdade, ambos os assuntos, né? Eu havia falado no bloco anterior, né, que são assuntos de extrema importância, inclusive na chamada que eu fiz, né? Porque eu sempre faço um vídeo de chamada para os ouvintes estarem sabendo quem nós vamos estar recebendo aqui. E eu falei que é muito, muito pouco debatido e muito importante. Justamente. Você falou certinho. Eu creio que é o seguinte, é uma questão muito cultural que o Brasil ainda está em desenvolvimento. Mas nós vamos chegar lá, vamos partir realmente dessa parte da legislação vigente, que eu acho que é uma pauta importante para dar um start na nossa conversa. Sim. É que, na verdade, essa entrevista, né, o segundo bloco a gente divide, a segunda entrevista a gente divide em 2 blocos. Então, o primeiro bloco nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre a situação da legislação trabalhista e depois sobre o direito preventivo, que é realmente que vocês vieram falar sobre. Como que você, Murilo, e também depois você, Fernando, avaliam a questão da legislação trabalhista no Brasil, a forma com que ela está organizada? Bem, eu entendo o seguinte, a legislação trabalhista, vamos fazer uma contextualização histórica aqui primeiro para entender, perdão, como que nasceu, na verdade, a CLT. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas. E o próprio nome dela já diz consolidação. Na verdade, é uma legislação de 43, ou seja, hoje ela conta aí com 73 anos de idade. Governo Vargas. Justamente. E lá atrás nós tínhamos legislações esparsas, ou seja, diversas leis que tratavam de diversos assuntos relacionados ao direito do trabalho. Não tínhamos uma codificação sólida sobre o direito trabalhista em si. E, na verdade, o que foi feito um compêndio dessas leis e foi consolidada essas leis em uma única legislação, que é a CLT. E, posteriormente, vieram leis esparsas regulamentando a CLT, tá? Inclusive com súmulas, discussões e etc. Inclusive posicionamentos jurisprudenciais que no direito do trabalho é muito utilizado, tá? Precedentes e etc. Mas na verdade a legislação trabalhista ela é retrógrada, tá? E eu não digo somente ela em si, mas a questão processual trabalhista merece... O próprio Código Penal também, né, que não é a pauta nossa, Justamente. É muito antigo, André, é muito antigo e merece realmente uma reforma, tá? A parte processualista, trabalhista, ela é muito, digamos assim, ela é antiga, tivemos mudanças atuais na legislação processual civil, que em tese ela é aplicada na lei trabalhista, quando esta é silenciada, ou seja, quando ela não trata da matéria, a gente se ampara no Código de Processo Civil que foi atualizado. Inclusive está criando alguns conflitos dentro da legislação trabalhista isso, e aí o TST está buscando regulamentar isso para criar um consenso. Agora, esse excesso de jurisprudência, só para o ouvinte entender, aquele que não conhece esse juridiquês, né? Essas jurisprudências são decisões pontuais de um determinado
juiz, desembargador, e que na medida em que isso deu ganho de causa, outro advogado utiliza aquilo dentro do processo. Isso vira uma coxa de retalho, né? Porque hoje os advogados estão muito mais atentos às jurisprudências do que à lei propriamente dita, né? Veja bem, André, na verdade a jurisprudência em si, ela é uma corrente. A gente costuma dizer que é uma corrente de decisões, tá? Existem jurisprudências decidindo de diversas formas. Umas preponderantes, outras menos preponderantes, tá? Então, na verdade, são correntes de decisões de ministros, desembargadores, que vêm a trilhar hoje a Justiça do Trabalho, porque estamos falando dela, assim como a civil, a penal e diversas legislações aí, diversas matérias, tá? Mas vamos tratar aqui da trabalhista em si. Então são correntes de decisões, e decisões geralmente dos tribunais superiores, que vêm a trilhar os tribunais singulares, ou de primeira instância, como é conhecido. Ele convalida, vamos dizer assim, quer dizer, teve uma decisão em primeira instância, depois aí a segunda, a terceira instância justamente isso, e aí acaba isso virando uma jurisprudência, uma corrente. Justamente. É isso. Ô Fernando, você considera que a legislação ela precisa de reformas, essa legislação que nós temos atualmente? E quais reformas? Inclusive está em debate isso, né? Aliás, um dos grandes pilares do governo interino Michel Temer é exatamente a questão da legislação trabalhista, que é uma das formas que se imagina, e eu concordo 100%, para você restabelecer a questão do emprego. Porque hoje o patrão, a crise econômica aliado com uma legislação extremamente paternalista, fragiliza a decisão do empresário em contratar mais. E também vale ressaltar que ninguém aqui está dizendo que é errado, né, ter uma legislação trabalhista, até porque ainda hoje no mundo nós temos potências econômicas que ainda não têm que não tem uma legislação trabalhista adequada. Nós temos a Índia, por exemplo, a China. Na Índia não existe salário mínimo, né? Não existe... o valor é a combinar, né, com o patrão. O funcionário combina com o patrão quanto que vai ganhar. Nós temos também problemas que aí são países que estão crescendo vertiginosamente, mas às custas de um sacrifício humano muito grande. Então, vale ressaltar aqui para os ouvintes que ninguém aqui está dizendo que é errado a legislação trabalhista, mas é que às vezes tem gente que age sim de má fé. Então, ao agir de má fé, acaba até prejudicando um empregador, um empresário que é honesto, que trabalha bem, e às vezes essa pessoa vai acabar tendo prejuízos financeiros gigantescos por conta de uma legislação paternalista. E, desculpa, eu estou até tomando a sua fala, né, tomando a palavra, mas então quais reformas você, como advogado, acredita que são necessárias? Primeiramente, bom dia a todos, os ouvintes, aos senhores aqui presentes, né? Reitero as palavras do Murilo, né? Em relação à parte processual, parte legislativa, de fato, algumas mudanças são necessárias, tá? Porque, como ele bem explicou, a origem do direito trabalhista no Brasil data de aproximadamente 73 anos, né? E nessa época, a realidade do empregado, a realidade da forma como era tomada a força, né, laboral, era diferente, né? O empregado, via de regra, ele trabalhava na área rural, ele não tinha acesso à informação, não havia acesso a jornais, à internet que nós encontramos hoje em dia, né? Então, muitas vezes era até analfabeto e ele não tinha um amparo. Então, a lei, para ser justa nesse ponto, ela criou um desequilíbrio necessário para que a pessoa que... Ela engessou, mas naquele momento não tinha outra alternativa. Não tinha, era um jeito, era causar um desequilíbrio legal para tentar criar um equilíbrio entre as partes. Porque era muito desigual mesmo. O empregado, ele não tinha tanto acesso, ele não sabia dos seus direitos, ele não tinha como exigi-los, né? Então, equilibrava-se aumentando um pouco a prerrogativa do empregado. Porém, essa realidade tem mudado, e muito, né? Hoje em dia nós encontramos empregados que estão muito bem remunerados, que têm um conhecimento. Hoje, com a internet, com os meios de comunicação, todo mundo sabe dos seus direitos, a maior parte das pessoas, né, tem noção disso. Então, essa desproporcionalidade que antes era necessária até mesmo, hoje em dia tem que ser um pouco mais relativada, né?
tem que se considerar a necessidade do momento. Você falou tudo, porque realmente a legislação é importante e foi uma forma no início que se estabeleceu da gente recuperar, e ainda estamos recuperando, a nossa identidade escravocrata, né? Nós temos ainda resquícios da escravidão, nós temos patrões que realmente agem com muita má fé, da mesma forma que também funcionários. Só que agora, com a informação, tem gente que realmente sabe do que está fazendo, sabe dos seus direitos, e às vezes, né, acaba se aproveitando disso. Aí vai do bom senso, né, e da sabedoria de cada juiz, enquanto aplicador do direito, no caso concreto, numa ação, uma reclamação trabalhista, de analisar se naquele caso há sim um desequilíbrio, se naquele caso sim o empregado está sendo prejudicado em tese, justificando esse maior apoio a ele, ou não é necessário. Então, em cada caso, dependendo do grau de instrução, ainda que a legislação não seja clara nesse sentido, vai da sensibilidade, do senso de justiça do próprio magistrado em tentar equilibrar, ou quando não é necessário, dar iguais condições às duas partes envolvidas. Doutor Fernando, depois nós temos que ir a mais um intervalo, e dentro dessa linha de pensamento sua, eu queria que vocês repercutissem depois, porque quando a gente olha a legislação, a justiça comum, né, que a gente chama, e a justiça trabalhista, a justiça comum eu acho que ela é mais justa. A justiça trabalhista eu vejo ela mais paternalista. Ela é declaradamente, isso não são palavras de vocês, são palavras minhas, ela olha o patrão como bandido e o funcionário como mocinho. E tem horas que o patrão é bandido mesmo, mas tem horas que o bandido é o mocinho, alicerçado e alimentado por advogados que felizmente agora parece que a OAB estão entrando no circuito aí para combater esses maus profissionais que colocam coisas a mais no processo para tentar aí extorquir, melhorar o acordo com as empresas. E agora estão de olho, se os advogados fizerem isso, o magistrado pode encaminhar para a própria OAB não sei se o termo é reclamação, não sei que termo uma indicação de que aquele profissional não está agindo de boa fé dentro da sua atuação jurídica. Eu queria que no pós-intervalo comentássemos um pouquinho sobre essa visão que eu estou passando de uma justiça muito paternalista. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, Pé de Batata, Pro Prática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Móveis Planejados. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Pé de Batata, a melhor batata recheada de Jaboticabal e região. São mais de 45 tipos de recheios. Também tem espaguete, nhoque, panquecas doces e salgadas, caldos quentes e sobremesas caseiras. E agora com mais uma novidade deliciosa: estrogonofes de carne e frango. Experimente! Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Diz que entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue.
Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria, a única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 11 horas e 32 minutos. Continuando aqui, para quem estava ligando o rádio agora, nós estamos conversando com Murilo Artoni e Fernando Pianta, que são advogados. Eles vão estar falando um pouquinho com a gente aqui, estão falando sobre a questão do direito preventivo e a questão da legislação trabalhista no nosso país. Aquela pergunta que você havia feito, lógico que é um posicionamento meu, mas eu sei que se você perguntar para 10 empresários, 9,9 vão dizer que quando vai para a justiça comum, eles veem uma luz no fim do túnel. Quando vai para trabalhista, ele fala, tô ferrado. Essa sensação é quase péssima, sempre, né, Perdi? Ela é péssima. E às vezes é por quinquilharia. O cara fecha a porta de uma empresa e de uma boa recomendação por um acordo pífio. Às vezes você faz acordo lá de R$1.500, R$2.000 e ele fecha portas. Essa semana eu presenciei um parceiro nosso que eu fui para uma reunião e o parceiro virou, ele é dono de um estabelecimento, né, de um restaurante. Ele olhou assim, aí ele foi entrevistar a moça e depois foi me atender. Ele olhou e falou assim, mas espera aí, você entrou com uma ação trabalhista com essa pessoa? Então, me desculpa, mas essa pessoa é meu cliente. Então você não pode atender no meu restaurante. É um cliente meu que vem aqui toda semana, então eu não vou fazer isso com o meu parceiro. Ou seja, às vezes por uma questão simples, né, um valor às vezes irrisório, a pessoa fecha essas portas, né? É ilegal, né, doutor Fernando? Você não pode documentar e dizer pro cara, eu não vou te contratar porque você entrou com a ação. Isso é extremamente legal. Sim. Mas é usual na prática, né? Isso acontece, essa corrente, né? Exatamente. O sistema trabalhista, o próprio Fórum Trabalhista Judiciário, ele tenta evitar o acesso a essas informações, né? Tanto é que pela pesquisa na internet você não consegue acessar, buscando em nome do empregado, ver se ele já entrou com uma reclamação trabalhista ou não. Mas no fórum mesmo há um setor próprio onde as pessoas acabam fazendo uma pesquisa presencial, né? Mas em questão... E tem a ligação também, né? Às vezes o cara liga para a empresa, para as empresas que o cara trabalhou. E aí, como é que foi? Como é que você saiu daí? Tem a ligação, tem as referências, né? Que as pessoas, o antigo empregador costuma passar. Tanto essas referências podem ser muito boas, né? A ponto de
fechar e decidir a contratação de alguém podem ser ruins, sendo justas ou injustas. Aí tem as duas hipóteses também, né? Então é complicado definir o que é certo e o que é errado nisso, porque tem pessoas que realmente tiveram seus direitos prejudicados e precisam entrar com reclamação trabalhista. Com certeza, né? ninguém aqui está tirando o direito. Mesmo. E tem também as pessoas que às vezes confundem um pouco essa prerrogativa que eles têm, esse acesso ao judiciário, e causa algumas distorções, né? A diferença... É essa questão do paternalismo, assim, que eu vejo a justiça comum, ela mais justa, né? E a justiça trabalhista a gente vê uma briga meio desigual. Eu não sei se a leitura que se faz, o patrão é a parte mais forte do ponto de vista de poder financeiro e o funcionário é a parte mais frágil, enfim. Acontece demais isso, né? Sim. E também uma indústria de acordo. Quer dizer, hoje a justiça trabalhista, ela tenta, eu não tenho números, mas devem ter números aí que comprovam que eles tentam acordo de toda maneira. Então o juiz quer livrar do processo, que eu acho que é uma coisa até bacana. O desgaste é muito grande quando você tem uma primeira audiência para acordo, depois você começa a entrar na instrução, isso gera um desgaste muito grande para todo mundo. Sim. O acordo justo, ele é sempre bem-vindo, né? A reclamação trabalhista, como todas as outras ações, elas demoram muito. Tem todo o trâmite processual, tem prazos, tem recursos que levam para instâncias superiores, isso acaba demorando. E uma dívida trabalhista, que começa às vezes até relativamente pequena, com o passar do tempo ela se torna muito grande. Então, quando realmente há um direito a ser exigido, e tanto o empregado sabe disso, o empregador também sabe, é interessante tentar um acordo, mas desde que ele seja justo. Como disse, tem algumas aberrações, algumas situações em que a pessoa até às vezes vai para um acordo, tenta fazer isso sabendo que não tem que pagar, mas evitando um mal pior, né? Isso acontece muito também, né? Acontece a pessoa está consciente que não deve nada, mas para se livrar daquele debate, ele paga alguma coisa. Ele acaba fazendo um cálculo, né? E chega à conclusão que seria melhor ele gastar agora o X e liquidar esse processo do que o risco de uma eventual condenação maior. E por que a prova testemunhal ficou tão forte na Justiça do Trabalho? Muitas vezes ela sobrepõe qualquer discussão documental até, e aí vira uma corrente. Então você tem casos de empresa que, ferindo a boa ética, que também não pode, mas não aparece de forma documental, tem advogados que às vezes quando vê com a empresa, manda X funcionários embora. O que aconteceu recentemente com uma empresa aqui que desligou mais de 200, sim. E os próprios funcionários me disseram que quando estavam lá fazendo o acerto, saindo já tinha advogado esperando, e aí um vira e fala, olha, vê se seus amigos também não querem, porque aí um pode testemunhar. Sim. Você tem, em toda a profissão, tem radialistas, tem jornalistas, tem advogado, economista, bom e mau caráter. Uma questão que é engraçada, por exemplo, isso acontece nos Estados Unidos, mas com a justiça comum. Nos Estados Unidos, como as pessoas têm uma prática exagerada de processar as pessoas, isso é conhecido no mundo inteiro. Os americanos, eles têm fama de ser pessoas meio intolerantes quanto a isso. Então, tanto que quando eu visitei, a guia falou, toma cuidado na fila para não encostar em ninguém, que aqui essa questão é séria, eles fazem isso mesmo. E aí acontece muito isso. Às vezes a pessoa, eu fiquei sabendo de uma professora minha fez intercâmbio, e o professor chamou ela para sair no celular. Um advogado foi oferecer para ela assim, então você não quer processar o seu professor porque ele está te assediando, tal. Por quê? Porque todo mundo sabe que lá é muito fácil você obter uma indenização, você processar uma pessoa, e aí os advogados pegam um gancho nisso, né? E aqui, como a legislação trabalhista é muito fácil você obter um resultado, né? É muito fácil com que o funcionário ganhe essa ação, os advogados acabam fazendo disso um comércio. Então, lá virou um comércio e aqui também virou um comércio, de certa forma. E a justiça comum, que poderia ser muito mais eficiente, não é eficiente. Ao meu ver, não é eficiente. Porque prazos, você esperar 10 anos, 15 anos para obter uma indenização, eu acho isso ridículo. Exatamente. No primeiro aspecto da testemunha, isso já tem um pouquinho a ver com aquilo que nós conversamos agora há pouco, né? Como é visto que o empregado, ele, em tese, ele é prejudicado, ele é mais fraco na relação empregatícia, né? E os documentos da empresa, os comprovantes de horários, mas geralmente ficam em poder do empregador. Se não colocasse uma possibilidade maior, um peso maior na prova testemunhal, em tese, o empregado não conseguiria provar seus direitos. Então, considerando esse pressuposto de que ele não possui os documentos, né,
Então se deu um peso maior para a testemunha. Só que, como a gente falou antes, para a testemunha honesta. Porque o que acontece, às vezes, são testemunhas que contam uma versão, criam uma história fantasiosa. São produzidas. São Quer dizer, produzidas. às vezes você pega 5 testemunhas que estão todas entrando com uma ação da mesma empresa e uma é testemunha do outro. Quer dizer, você tem os 4 é meu, eu sou dos 4 e por aí afora. Então, você, né? E aí a arquiteta toda uma produção de prova, né? Exatamente. E lembrando que o preposto ele pode mentir, a testemunha não. Exatamente, porque... Não poderia. Não deveria. Não deveria. Sempre tem que fazer ressalva que sempre tem os dois lados, né? Tem aquele empregado também que não conseguiria provar e ele tem o direito, né? E a única pessoa que viu aquilo foi o colega de trabalho. Então, se desconsiderar isso, ele não vai conseguir exercer o seu direito. Então, tem o lado bom, que o problema é a distorção, né? Então, a testemunha que vai lá e fala a verdade, fala o que é, tá valendo. Eu acho que é válido, sim. Bom, Felipe, nós vimos aí, nós vamos ter que ir ao nosso último intervalo. E também é importante dar enfoque no próximo bloco, né, na questão do direito preventivo. Sim, agora nós vamos pegar, porque até agora a gente só falou do caos. Da a gente ação, sabe da questão do como é que está a justiça trabalhista aí, com bons olhos, quem sabe o Congresso resolve trabalhar no Brasil e promover uma reforma, tem a previdenciária também, tem a trabalhista. O país realmente está complicado. Se não fizer isso, não vai ter geração de emprego. E aí, nós vamos voltar com o Dr. Murilo para a gente repercutir um pouquinho. Tá bom, esse é o caos. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer, tanto no direito preventivo e corretivo, e daí repercutir um pouquinho. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho condições de pagar um advogado. Tá bom, mas você não precisa pagar o advogado. A prevenção, a pessoa imagina que ele tem que pagar todo mês. Tá, mas se você é pequenininho e não consegue pagar uma mensalidade todo mês, você pode me contratar, e aí vocês vão repercutir isso depois, para um serviço. Então eu tenho que fechar um contrato com uma empresa, mas eu não posso pagar todo mês. Tá bom, então você pode contratar preventivamente o meu contrato para depois você não ter problema. Mas após o intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Seriwork, Auto Posto Portal da Nova, Colchões Ortobon, US Câmbio Exchange, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas, empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas.
Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. A Colchões Ortobon está sob nova direção em Jaboticabal. Reinauguração da loja com muitas novidades. Prestigie e confira os produtos da Ortobon. Colchões de espuma de diversas densidades, colchões de molas, cama box, travesseiros, capas e protetores. Produtos com até 5 anos de garantia total. Colchões Ortobon, sob nova direção. Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, infelizmente, a nossa última parte do programa. Temos aí apenas 13 minutos, ou seja, é um assunto tão amplo, né, e vai fluindo, né, tem muita coisa a ser falada. Primeiramente, antes de dar continuidade à entrevista, eu gostaria de agradecer o Abel, que mandou um abraço pra gente, o Abel Ziviani, que todo o programa ele manda, né, as pessoas já estão... O Abel já é quase nosso sócio, né? É, exatamente. Vamos pagar um prolabore para ele. Tem que pagar um prolabore, porque olha a divulgação que ele dá pro nosso programa, enfim, é uma pessoa... Não sei se vocês conhecem, mas é o diretor de cultura do município. O Rodrigo Gílio também não perde um programa, viu? Não perde? Não. São pessoas que estão no nosso coração, porque é muito gratificante saber que as pessoas, né? Porque acordar sábado de manhã para ouvir um programa de rádio, né? Hoje em dia não é qualquer um que faz isso, né? Não é verdade? Nem minha mulher não faz. É verdade, não faz. Nem minha mãe faz. Você chega para ela e fala, e aí, gostou do programa? Aí ela tenta, né? Aí a gente faz uma pergunta para ver se, né? Porque ela lembra do convidado que ela viu na internet. Tanto que vocês perceberam, né? Que ela, eu tô ao vivo, ela tava mandando mensagem falando de carro, né? Então tem que ir no cabeleireiro, cadê o carro? Que precisa do carro emprestado. Eu sei que tem, então é... Tá ouvindo o programa, né? Valorizando, pra você ter uma ideia como é que é, né? Você viu, né, Abel? Você ouve todo dia. A minha mãe não ouve nunca, gente. E eu falo mesmo. Bom, pessoal, voltando, né, um assunto sério desse, né? O cenário de grande número de ações trabalhistas no Brasil não seria em partes, falta de prevenção dos funcionários, dos empregadores, né? Porque a gente tem muito empregador que não faz um plano, né? Não cumpre, não quer cumprir certinho o que manda a legislação, é verdade? Até no RH, não sei se vocês ouviram, que vocês estavam ali fora, eles citaram um fato real que aconteceu essa semana que eu achei bem interessante e vocês acho que vão rir um pouquinho com isso. Que o patrão, o funcionário faltou 3 dias, ele ligou pro funcionário e falou assim, eu vou te mandar embora por abandono de emprego, tá?
Aí eu falei assim, peraí, 3 dias, né? Então, quer dizer, o cara não tem advogado, ele nunca falou para advogado. 3 dias injustificados? Não, são 30. E outra, você tem que publicar, tem uma série de regras, não você vai pegar porque o cara faltou 3 dias, você vai... Mas 30 dias? Mas o cara falta a lei, mês, né? o cara falta 1 mês e... É isso o limite? É o que está na lei. Então, se faltar 1 semana, então, Justamente, sem justa causa, sem estar avisado. Aí você pode criar advertências também, pode, né? Se for injustificado, aí tem todas as regras, né? Mas não é interessante, doutor Murilo? Quer dizer, o patrão liga, olha que total desinformação, né? E depois ele não entende por que teve uma ação trabalhista. Né? A nossa realidade, André, é a seguinte, o empresariado, de forma geral, ele não tem a cultura da prevenção. A cultura da prevenção, na verdade, é muito bem difundida aí na América do Norte, Europa. Contudo, no Brasil, ainda é muito mitigada. Na verdade, o empresariado entende a prevenção como um gasto, um custo para a empresa. E, na verdade, não é essa a realidade da prevenção. A prevenção é um investimento. Gasta-se muito mais litigando com uma ação do que você prevendo. A prevenção, é claro que você acaba gastando um pouco antes, mas você gasta menos. Essa que é a realidade da prevenção. E é uma questão cultural, André. Infelizmente, no Brasil, isso está se instalando, tá? Com a vinda aí das grandes corporações do mercado exterior e a invasão do mercado exterior no Brasil, essa garantia da prevenção vem se instalando. Mas é aquele equívoco, né, Murilo? Eu não preciso de um advogado porque eu sou uma empresa pequena. Quer dizer, quem precisa de advogado é a usina, é a Enfel, é a empresa que tem 100, 200 funcionários. É um equívoco, né? Porque você falou que é uma empresa, ela precisa. Não necessariamente precisa ter aquele pagamento ordinário mensal, mas você tem que ter um advogado em que você confia para você procurá-lo diante de alguma dúvida contratual. A verdade é a seguinte, o respaldo que o advogado dá para a empresa, ele não é só na hora da ação. Na hora da ação, na verdade, o empresário está desesperado porque ele tem uma ação contra ele e essa ação está tramitando, está sendo processada e já não tem mais o que fazer naquele momento. As provas necessárias, por hora, são inexistentes, quando não perdidas por questões organizacionais da empresa em si, se é empresa grande ou se é empresa pequena, mas o respaldo jurídico que o advogado tem de dar à empresa não é só nessa questão. A prevenção é justamente você conduzir o seu negócio de uma forma saudável, para você não correr o risco de ter uma ação, ou se tiver ela, num valor muito exíguo, muito pequeno, porque na verdade não tem o que pedir, porque os direitos são pagos, todo o amparo que o advogado presta à empresa é nessa questão de não deixar brechas. E é isso que eu falo que custa mais barato. Você deixar brechas custa caro lá na frente. Murilo, não é frustrante quando você vocês pegam um caso, por exemplo, para defender na empresa de forma corretiva, quer dizer, aquele caso em que a ação já chegou, não fui eu que acompanhei a vida pregressa da empresa, e você vê que fica uma coisa assim, meio indefensável, vamos colocar, não acontece muito isso? Você pede, olha, traz o cartão ponto, não, eu não tenho, deixa eu ver os recibos, eu não tenho todos, quer dizer, fica, é frustrante, não é? Porque aí parece que o trabalho, e às vezes o tomador de serviço, o empresário, ele pensa que é incompetência do advogado. Só que tem situações que o advogado não tem como defender, né? Ele pode amenizar o problema, mas defender... É até uma pauta muito interessante que você colocou. Na verdade, o empresariado, ele espera do advogado milagres. Só que, na verdade, o milagre está na mão do empresariado. O advogado, ele é um canal para que o empresariado tenha sucesso na ação. Ele é apenas um canal que detém informações para que isso aconteça. Só que todo o conjunto probatório não está na mão do advogado, está na mão do empresariado. E muitas vezes esse empresariado despreparado deixa o advogado desmuniciado. E na Justiça do Trabalho, diferente da comum, se eu não estiver falando besteira,
a prova é sempre do empregador. Não digo sempre, tá? Existe a distribuição do ônus da prova, que é uma sistemática complexa aqui, que a gente vai tomar aí de 15 a 20 minutos para explicar toda, e nós não temos esse tempo, o tempo é muito exíguo. Mas o empregado, sim, ele tem um ônus, e esse ônus tem de ser cumprido, mas grande parte, sim, é do trabalho, do o que empregador. eu me refiro, por exemplo, o funcionário chega e fala, eu fazia hora extra. O patrão vai ter que mostrar prova, cartão ponto eletrônico, manual, outras formas, provar que ele não fazia. Justamente. Não é isso? Quer dizer, se ele chega para o advogado e diz, mas eu não tenho, então pera lá. Então você está confirmando que o que ele está dizendo é verdade. É isso aí. Na verdade, existe até uma pauta que foi colocada aqui já. Os tribunais superiores, inclusive em decisões recentes, aí, coisa de 1 semana a 15 dias, eles vêm punindo as partes por produzirem mentiras em processo. Isso aplicando-lhe multas, isso e aquilo. Então foi, inclusive, decisões recentes e posicionamentos recentes que a gente acredita que com a nova sistemática processual aí, ela vem a crescer muito. Inclusive, com a pauta aí que você colocou, André, da reforma trabalhista que o Michel Temer está tentando proporcionar aí. Então, isso é um negócio que vem em crescente vertiginosa, tá? Então, realmente Entendi. Doutor Fernando, pegando um pouquinho o gancho disso, como é que a gente pode esclarecer para o nosso ouvinte, quando a gente fala na prevenção, qual que é o olhar que o advogado tem ou deveria ter sobre a empresa? Eu posso falar o contrato social, eu posso falar o contrato com prestadores de serviço, com fornecedores, eu posso falar o contrato que o escritório de contabilidade ou o próprio contador tem com o funcionário, se os EPIs são entregues, se são documentados. Nesses minutos finais, que nós temos aí 2, 3 minutinhos só. Certo. Só para ele entender assim, onde alcança esse direito preventivo. Na verdade, essa prevenção, a gente sempre tem a ideia de que é feita somente pelo empregador, mas tem que ser feito dos dois lados, né? O empregador, claro, ele tem uma gama de responsabilidade maior nisso, né? Então, ele tem que oferecer esses equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, né? Mas tem que também cuidar da saúde, da salubridade do local, né? Tem que cuidar que o empregado faça uma jornada de trabalho razoável, que não faça horas extras de forma exagerada, nem indevidas, né? E para que ele possa ter uma condição de vida, porque o empregado também trabalha muito, a saúde fica prejudicada, o que pode implicar uma redução do trabalho e tudo mais, né? E do lado do empregado também tem essa responsabilidade, né? Dele se cuidar. Por quê? Porque a gente às vezes escuta falar, em alguns casos, de empregados que têm uma certa recusa em usar o equipamento de proteção individual, ainda que recebido, por vários motivos. Porque fica desconfortável, porque atrapalha, segundo eles, porque atrasa um pouco o serviço, em algum serviço de produtividade, quer dizer, ele receberia menos, mas ele tem que entender que aquilo é importante para ele. Então, as duas partes, pensando nessa segurança, pensando na qualidade do serviço, tende a melhorar a relação. E a convenção coletiva é outro ponto importante que o advogado também pode orientar, né? Porque muitas vezes o empresário não sabe nem qual que é a convenção coletiva dele. O único que mais ou menos conhece é o contador. Mais ou menos. Que sempre tem que se reportar em algum caso, né? Verdade. E ali tem algumas determinações que às vezes ele deveria colocar em prática, tanto de qualidade de jornada de trabalho, ou mesmo instalações físicas do local de serviço, e ele acaba não deixando, não faz se tem salubridade, se tem periculosidade. Exatamente. Tudo, né? Alguns benefícios ao empregado, um auxílio alimentação, ou um auxílio transporte, alguma coisa que às vezes ele desconhece e só vai saber que ele tinha obrigação lá na reclamação trabalhista. Com certeza. Dr. Fernando Felício Pianta, eu queria suas palavras finais nos últimos segundos aí que nos restam. Eu agradeço o convite de vocês, né? Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho dessas dúvidas trabalhistas, que são muitas, né? Mas que a gente consiga com que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência, tanto o empregador quanto a sua responsabilidade social, né? E o empregado também, que ele consiga reconhecer o que é de direito dele e pedir o que lhe é justo. É isso. Com certeza. Murilo Artoni, obrigado pela presença, e ficou aquele gostinho que eu sempre repito no final das entrevistas, de quero mais, para a gente marcar outros momentos aí também. É isso aí, André, agradeço
o convite. Realmente o tema ele é muito longo e difícil de exaurir no tempo muito curto. Então, estamos à disposição sempre que você precisar e agradeço o convite mais uma vez. Eu também agradeço a presença de todos vocês aqui. Segunda reprise do reprise, programa, das 10 ao meio-dia, terça só para o canal YouTube. Aí os nossos ouvintes vão ver que vocês estão todos alinhadinhos como um bom advogado. Vão ver que você derrubou água na mesa. Que eu derrubei água na mesa. Isso. E você fica me chamando a atenção no intervalo. Né? Não, isso não. É. Mas, ó, obrigado, Lucas, Matheus. Hoje eu tô bonzinho. Ariel. Niel. Niel ou Niel? Niel. Nome difícil, né? Obrigado, André Felipe. Eu que agradeço. E até o próximo sábado, se Deus assim permitir.